Boa noite, turma. Nós vamos iniciar a nossa correção de exercício de revisão para a AV1 da monitoria de química orgânica. Então, eu vou projetar a lista de exercícios aqui para vocês, para que a gente possa, assim, realizar a correção das seguintes questões. Só um instantezinho aqui, viu, pessoal? Pronto. Então, vamos lá. Deixa eu dar um zoom aqui. Questão número 1. Considere as afirmações seguintes sobre hidrocarbonetos. Alternativa 1. Hidrocarbonetos são compostos orgânicos constituídos somente de carbono e hidrogênio. Isso está válido, isto é certo. Hidrocarbonetos é quando tem a junção de hidrogênios e carbonos juntos na minha molécula. Tá ok? Se eu tenho carbono e hidrogênio ligados, eu tenho um hidrocarboneto. São chamados de alcenos somente os hidrocarbonetos insaturados de cadeia aberta linear, de cadeia linear. Então, bora lá, pessoal. Quando eu falo de um hidrocarboneto insaturado, ele vai ter, de certa forma, alguma insaturação. Então, essa insaturação eu vou explicar já já para vocês o que é, tá ok? Então, nós temos alcanos, alcenos e alcinos. Alcanos é quando eu tenho apenas ligações simples. Alcenos quando eu tenho ligação dupla. E alcino quando eu tenho ligação tripla. Eu vou mostrar para vocês já já num slide aqui para vocês entenderem. Vamos para a alternativa 3. Cicloalcanos são hidrocarbonetos alifáticos saturados de fórmula geral CnH2n. Quando eu falo, pessoal, de cicloalcano, é um hidrocarboneto, que no qual vai ter ligação simples, sendo que ele vai ser de cadeia fechada. Eu chamo isso de cicloalcano, tá certo? Eu vou projetar para vocês aqui o slide para a gente poder entender direitinho. Mas por aqui a gente já pode matar a questão. A 1 já está correta. A 3 está dizendo que cicloalcanos são hidrocarbonetos alifáticos saturados. Vamos ver isso aqui no slide aqui. Deixa eu só projetar para vocês. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Só um instantezinho aqui, pessoal. Só selecionando aqui. Não sei se está dando para aparecer para vocês essa, essa segunda parte aqui. Pronto, agora vai. Ó, pessoal, vamos ver se está aparecendo. Tá, show de bola. Vamos para essa aula 2 aqui. Eu tive essa aula com a professora Marcela, que tem explicando basicamente tudo isso da questão número 1. Bora lá, pessoal, prestem atenção aqui. Hidrocarbonetos
é uma função orgânica no qual eu vou ter carbono e hidrogênio. Eu posso ter cadeia simples, como vocês estão vendo aqui, cadeia dupla e cadeia tripla. Eu tenho ligações simples, duplas e triplas. Quando eu tenho ligações simples, eu chamo de alcano, como vocês estão vendo aqui. Aqui é um exemplo de alcano, do hidrocarboneto, de categoria alcano, do qual eu tenho ligações simples. Quando eu tenho ligações duplas, eu chamo de alceno. E quando eu tenho ligações triplas, eu chamo de alcinos. Tá ok? Como vocês estão vendo aqui, ó, só ligação entre carbono e alcano, uma dupla entre carbonos alceno e uma tripla entre carbonos alcino. Aqui são as nossas funções, sendo que eu quero falar com vocês quem é aberto e quem é fechado, para vocês entenderem aqui um esquema. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Olhem só, deixa eu adiantar aqui. Prestem só atenção aqui. Vamos falar novamente de ligações de carbono. Quando eu falar de ligação simples, é quando eu tenho um elétron com outro átomo de carbono, outro elemento. Ó, eu tenho um carbono aqui, um carbono central, que vai estar ligado com quatro hidrogênios. Então, ligação simples, simples, simples. Agora observem aqui. Eu tenho um compartilhamento de dois elétrons com outro átomo de carbono. Tenho dois carbonos, entre eles eu tenho uma dupla ligação, tá ok? Ligação dupla. E uma ligação tripla é uma ligação entre três elétrons dos meus carbonos. Vamos falar em questão de cadeia aberta, fechada, saturada e insaturada. Então, bora lá, deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Uma cadeia, pessoal, uma cadeia de carbonos, ela pode ser normal, ramificada, saturada e insaturada, homogênea e heterogênea. Então, hidrocarbonetos eu tenho que ter presente hidrogênio e carbono. Se eu tenho algum outro componente, vai ser chamado de uma cadeia heterogênea, cujo componente eu vou chamar de heteroátomo. Beleza? Vamos começar pela classificação quanto à ramificação, né? Então, quando a cadeia é normal, ela vai se apresentar dessa forma, pessoal. Ela não vai ter ramificação. Ramificação é quando eu tenho algum elemento químico nas laterais da minha cadeia. Então, aqui, se eu não tenho nenhuma ligação para cima, para baixo, é uma cadeia normal. Uma cadeia ramificada, como o próprio nome já diz, ela vai ter ramificações, igual como se fosse uma árvore. Essa cadeia ela vai estar disposta com elementos ligados nela para cima ou para baixo. Eu vou dar o nome de ramificação. Quando eu falo de uma cadeia saturada, é uma cadeia no qual vai ter apenas ligações simples. Se eu tenho ligações simples, eu tenho um exemplo de cadeia saturada. Se eu tenho ligação de dupla para tripla, já tendo ligação dupla, eu já costumo dizer que é uma cadeia insaturada. Eu chamo de insaturação. Insaturação é quando eu tenho duas ou três ligações em um carbono. Cadeia homogênea e heterogênea. Então, quanto à questão de átomos, se eu tenho átomos de carbono e hidrogênio, eu tenho uma cadeia homogênea. Se eu tenho a presença de um oxigênio, de qualquer outro elemento químico que não seja carbono e hidrogênio, eu chamo isso de uma cadeia heterogênea. E o nome do elemento que está exercendo essa função eu chamo de heteroátomo. Então, isso aqui é quanto a uma cadeia carbônica. Ela pode ser aberta, acíclica ou alifática. Isso aqui tudo são sinônimos, tá certo, pessoal? A acíclica ou alifática é o mesmo que aberto. Quanto à disposição de átomos, pode ser normal e ramificada,
quanto aos tipos de ligações saturada e insaturada, e quanto à natureza do átomo. Quando eu digo natureza do átomo, é a presença do átomo hidrogênio e o carbono. Se eu tenho algum elemento químico que não é hidrogênio e carbono, eu chamo isso de heteroátomo, que vai estar presente numa cadeia heterogênea. Dando continuidade, vamos falar agora das cadeias fechadas ou cíclicas. As cadeias fechadas ou cíclicas, como o próprio nome já diz, está fechado, é um ciclo. Então, eu vou chamar de cadeia fechada ou cíclica. Quando ela não é fechada, eu chamo ela de aberta, acíclica ou alifática, beleza? Então, bora lá. Exemplos de nomenclaturas voltadas para cadeias alicíclicas. O que isso quer dizer? Cadeias fechadas. Então, bora para cá. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Prestem só atenção. Quanto à disposição dos átomos, ela pode ser uma cadeia normal, alicíclica, fechada, normal, como vocês estão vendo. Ó, aqui eu não tenho nenhuma ramificação, tá ok? Se eu tiver alguma ramificação, ela vai ter alguma ramificação nas suas extremidades. É como se fosse, pessoal, um quadrado. Se eu tenho alguma ramificação nesse quadrado, eu vou chamar isso de uma cadeia alicíclica ramificada. Isso é quanto à disposição dos átomos. Agora vamos falar das ligações. Se eu tiver, pessoal, ligação simples, é uma cadeia alicíclica saturada, porque ela só tem ligação simples. Se eu tiver a presença de uma ligação dupla ou tripla, é uma cadeia alicíclica insaturada. Perceba que ela é fechada, pessoal. Ó, são cadeias fechadas. Se é fechada, ela é alicíclica, tá ok? Diferente da outra que é aberta, que a fórmula dela vai ser toda aberta. O formato dela vai ser aberto, diferente dessa daqui. Quanto à natureza dos átomos, o que isso quer dizer? A presença do hidrogênio e do carbono. Percebam, homocíclica é uma cadeia fechada que só vai ter apenas carbonos. Heterocíclica tem a participação do oxigênio, que é um heteroátomo, que é um elemento diferente de carbono e de hidrogênio. Vamos para cá. Quanto à questão dos aromáticos, o aromático, pessoal, ele vai ter esse formato aqui. Como vocês estão vendo, né? Ele vai ter esse formato e ele vai ter esse desenho desse círculozinho dentro. Ele pode vir assim, como ele pode vir com aqueles três tracinhos. Um, dois, três. Quando eu tenho um mononuclear, é um aromático que tem apenas um núcleo. Então, eu chamo um aromático mononuclear, porque ele só tem um núcleo. Quando eu falo de polinuclear, são aromáticos que têm mais de um núcleo. Então, com núcleo isolado. Núcleo isolado, o próprio nome já está dizendo. O seu núcleo vai ser isolado por um carbono, vai ser separado. Quando eu falo de núcleo condensado, são dois aromáticos que estão próximos um do outro. Os seus núcleos vão estar próximos. Então, eu chamo isso de núcleo condensado. Tá ok? Então, voltando lá para a nossa questão, nós podemos dizer que hidrocarbonetos são compostos orgânicos constituídos somente por carbono e hidrogênio. São chamados de alcenos somente os hidrocarbonetos insaturados de cadeia linear. Então, bora lá. Eu falei para vocês que alcanos têm ligações simples. Alcenos eles têm ligação dupla, certo? Uma ligação dupla é um exemplo de insaturação, sendo que ela não é uma cadeia linear. Uma cadeia linear, pessoal, é uma cadeia, de certa forma, aberta. Vamos botar aqui, só procurar aqui para vocês a definição de uma cadeia linear para vocês entenderem aqui. Deixa eu só procurar aqui no Chrome, cadeia linear. Uma cadeia linear, pessoal, é uma cadeia que no qual não vai ter ramificações. E a maioria das, das cadeias carbônicas no qual tem dupla ligação, elas possuem ramificação. Então, essa alternativa está considerada errada.
tá ok? Então, são chamados de alcenos somente hidrocarbonetos. Quando eu digo, pessoal, somente, eu já percebo algo estranho. Quando eu já estou isolando, dizendo, ó, são chamados de alcenos somente hidrocarbonetos insaturados. O que eu sei, alcenos, eles têm ligação, eles vão ter uma ligação, de certa forma, dupla e vão ter uma saturação, tá ok? Mas eu posso ter também essa insaturação numa cadeia tanto fechada, que é cíclica, como numa cadeia linear, que é, de certa forma, alicíclica. Então, quando ele está dizendo aqui, são chamados de alcenos somente hidrocarbonetos insaturados, tudo bem, tá certo. Insaturados de cadeia linear, como se ele estivesse dizendo que só é alceno os hidrocarbonetos insaturados de cadeia linear. Eu posso ter também uma insaturação em uma cadeia fechada, como eu já mostrei para vocês aqui, ó. Deixa eu só voltar na, na imagem para mostrar para vocês aqui. Cadê, meu Deus? Cadê? Pronto, sumiu aqui. Não está querendo aparecer. Ó, pessoal, aqui como estava falando para vocês. Percebam só. Olhem só. Uma cadeia insaturada com a ligação dupla. Aqui é um exemplo de alceno. E a questão lá só está dizendo que só é alceno aquela cadeia que é aberta, com dupla ligação. Eu tenho dupla ligação numa cadeia fechada, que é uma cadeia alicíclica insaturada, tá ok? Então, aquela questão está errada, beleza? Quanto a esse aqui, cicloalcanos são hidrocarbonetos alifáticos saturados de fórmula geral CnH2n. Então, bora lá. Vamos só focar aqui nessa parte. Teve uma pessoa que mandou mensagem para mim, já já eu vou responder. Deixa eu ver aqui. Vou até gravar. É a Érica que tá mandando mensagem para mim, viu? Não vou deixar você no vácuo, não, viu, Érica? Deixa eu responder logo aqui. Pronto. Então, pessoal, ciclo alcano. Ciclo alcano vai ser uma cadeia fechada de ligação simples. É um ciclo alcano. Eles são hidrocarbonetos alifáticos saturados. Vamos ver se é isso mesmo? Bora lá. O que é, pessoal, uma cadeia alifática? É uma cadeia aberta. Se é um ciclo alcano, de certa forma, é para ser uma cadeia fechada. Ciclo alcano. Ciclo alcano é uma cadeia fechada de ligação simples. Aí, quando eu falo aqui na questão, cicloalcanos são hidrocarbonetos, como vocês estão vendo, né? São hidrocarbonetos. Deixa eu só tirar isso aqui. Cicloalcanos são hidrocarbonetos alifáticos saturados. Cicloalcano, aqui era para ser o quê? São hidrocarbonetos de cadeia fechada. Que eu vou chamar de quê? São hidrocarbonetos cíclicos de cadeia fechada. Então, quando eu digo que um cicloalcano é um hidrocarboneto alifático, é como se eu estivesse dizendo que é um, um componente molecular de cadeia fechada que, ao mesmo tempo, ele é aberto. Ou ele é aberto ou ele é fechado, tá certo? Então, um cicloalcano é uma cadeia totalmente fechada de ligação simples, tá ok? E ele é um hidrocarboneto cíclico, tá ok? Porque a sua cadeia está projetada de maneira fechada, tá ok? Então, tá errado. Tá, no caso, aqui, esse aqui é o 3, né? Esse aqui não tá errado, tá certo, tá ok? Cicloalcanos são hidrocarbonetos alifáticos saturados de fórmula geral CnH2n. Vamos voltar para cá. Ó, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Cicloalcano.
Percebam só aqui, olhem só. Aqui é uma cadeia normal, sendo que aqui vai ser um ciclo. Eu vou chamar isso de um ciclo. Aqui ele é um ciclo alcano. Lá na questão, ele está dizendo o seguinte: cicloalcanos são hidrocarbonetos alifáticos saturados. Então, esse alifático aqui deixa um pouco de dúvida. Alifático quer dizer que é algo aberto, uma cadeia aberta. Por que é que ele está se referindo a esse alifático aqui? Nessa questão aqui, nós só vamos focar em duas palavras-chave: cicloalcano e saturado. Se ele está dizendo que ele é um cicloalcano, que ele é um hidrocarboneto, tudo bem. Tem carbono, tem hidrogênio, é hidrocarboneto. Tá de cadeia fechada, tem ligação simples, ok. Ele é saturado, tá ok. Quanto a esse alifático aqui, ele está aqui para confundir a cabeça da gente. Esqueçam esse alifato. Então, cicloalcano ele é um hidrocarboneto, porque tem hidrogênio e carbono, e ele vai ter uma ligação saturada, uma ligação simples. De fórmula geral, CnH2n. Tá certo? Então, vamos voltar para a imagem aqui para mostrar para vocês. Cicloalcano, tá ok? Tem o carbono e hidrogênio, como vocês estão vendo aqui. Eu não tenho hidrogênio aqui, mas se tiver já carbono, já dá certo, tá ok? Não é preciso sempre estar vindo com o hidrogênio em si. Se tiver já carbono, já é hidrocarboneto, beleza? Então, ele tem ligações simples. Se tem ligação simples, vai ser uma ligação saturada. E vai ser um ciclo alcano, porque ele tem ligação simples, beleza? Já o outro aqui, o quesito 4 está dizendo: são hidrocarbonetos aromáticos, o bromobenzeno, o P-nitrotolueno e naftaleno. Bora lá, pessoal. Bromobenzeno, P-nitrotolueno e naftaleno. Uma colega daqui do grupo, ela perguntou exatamente sobre isso, tá entendendo? Ela perguntou sobre esta questão em relação a o aromático em si. O naftaleno, ele é um hidrocarboneto aromático, mas o bromobenzeno e o P-nitrotolueno não são, tá certo? Então, só é hidrocarboneto aromático o naftaleno. Os outros, eles não são, tá ok? Então, é mais uma questão de teoria. É você, não é decorar, mas procurar identificar quem é quem, tá certo? Eu não vou, de certa forma, explicar a estrutura deles, porque se eu for explicar, eu vou perder tempo com as outras questões, tá certo? Mas, para a questão número um, a alternativa vai ser a alternativa A. Questão, o item um e o item 3 estão corretos. Dando continuidade, recentemente, 3 tanques contendo 250 toneladas de um gás derivado do petróleo, usado na fabricação de borracha sintética, foram destruídos em incêndio no Rio de Janeiro. Esse gás é um hidrocarboneto de cadeia aberta com 4 átomos de carbono e 2 ligações duplas. Então, ele é o quê? Ele vai ser um C4H6. Como é que eu cheguei nesta resposta? Eu vou ver se tem Python para eu desenhar aqui para vocês. Não sei se vai ter, meu Deus, aqui. Eu vou tentar desenhar aqui, viu, pessoal? Não sei se vai dar certo aqui. Deus queira que sim. Vamos ver como é que está a questão. Vamos observar. É um gás derivado do petróleo. Vai ser um hidrocarboneto. Se é um hidrocarboneto, eu sei que vai ter carbono e hidrogênio ligado um ao outro. De cadeia aberta com 4 átomos de carbono. 4 átomos de carbono e 2 ligações duplas. Vamos saber quem é quem aqui. Vamos desenhar esta forma molecular aqui para a gente entender. 4 átomos de carbono. Bora lá. Vamos lá. Botar aqui uma corzinha aqui. Faz tempo que eu não...
um desenho, viu, pessoal? Faz tempo, faz tempo. Pense. Ó, um, dois, três. Não sei nem se está aparecendo para vocês. Tem até que ver se está aparecendo para vocês isso aqui. Deixa eu projetar. Pronto, agora vai. Prestem só atenção, pessoal. Eu projetei aqui para vocês. Eu desenhei quatro carbonos. Um, dois, três, quatro. Ele está dizendo basicamente isso aqui. É um hidrocarboneto de cadeia aberta. Então, eu desenhei ele em uma cadeia aberta com quatro átomos de carbono. Nesses quatro átomos de carbono, eu vou escolher dois carbonos e vou realizar ligações duplas entre eles. Duas ligações duplas. Então, bora lá. Ó, primeiro, segundo, terceiro e quarto carbono. Eu vou realizar uma ligação dupla aqui, vou realizar uma ligação dupla aqui. Realizar essas ligações, esses carbonos eles têm que estar, de certa forma, em associação com o hidrogênio. Concordam comigo? Porque eles são hidrocarbonetos. Tem que ser carbono e hidrogênio. Então, bora prestar atenção aqui. Hidrocarboneto de cadeia aberta com quatro átomos de carbono e duas ligações duplas. Eu tenho quatro carbonos e aqui eu tenho seis hidrogênios. Vamos completar com os meus hidrogênios. Prestem só atenção aqui. Olha só. Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis. Hidrogênio, 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 hidrogênio novamente. Como é que eu cheguei nesta forma aqui? Ele está dizendo lá que são quatro carbonos de cadeia aberta. Um, dois, três, quatro. Fiz os meus quatro carbonos. Tenho duas ligações duplas. Eu posso colocar essa ligação em qualquer lugar. Então, eu coloquei próximo das extremidades. Próximo desse carbono e próximo desse carbono aqui. No momento que eu faço essa dupla ligação, eu tenho que deixar esse carbono ligado a um hidrogênio. Então, se ele está próximo da minha cadeia lateral, eu vou complementar ele com os meus hidrogênios. Um hidrogênio, outro e outro. Um, dois, três. Fiz isso também nessa cadeia de cá, então eu vou completar também com hidrogênio. Um, dois, três. Então eu vou ter quatro carbonos e seis hidrogênios. Então, vai ter como fórmula, a sua, for, a sua fórmula vai ser C4H6. Quatro carbonos e seis hidrogênios. É assim que eu monto, pessoal, tá certo? Assim que eu monto a minha geometria molecular, tá certo? De como aquela molécula está se comportando. Eu vou montar e assim eu vou entender. Então, no caso aqui, será C4H6. Fiz meus quatro carbonos, desenhei e completei eles com os meus hidrogênios. Os meus hidrogênios, pessoal, eles são completados de acordo com a minha saturação. Ó, tá mais próxima de quem? Daqui, do final. Então, eu vou completar aqui, tá certo? Tem que ser mais próximo da minha cadeia final. Não pode ser aqui, ó. Não pode ser desse carbono. Tem que ser próximo da cadeia final. Sempre é mais puxado para as laterais e não para dentro, ok? Vamos agora para a questão de número 3. Relacione H, quesito número um, 2, 3, 4, 5 e 6.
Observe só essa estrutura aqui, pessoal. Olha só, que interessante aqui. Ah, eu ainda estou no Python, gente. Perdão, deixa eu voltar agora. Vamos agora para o item número 3, a questão número 3. Relacione, né, de acordo com a figura acima dos meus componentes aqui químicos. Eu vou relacionar. Prestem só atenção. Eu tenho o item número 2, 3, 4, 5, 6. No item 1, eu tenho H3C, ligação com CH2, com CH3. Observem só. Isso aqui seria o quê, pessoal? Alcano, alceno ou alcino? Eu tenho aromático, eu tenho alceno, eu tenho alcino, ciclano, eu tenho alcano e cicleno. Aromático não é, alceno não é, alcino não é, ciclano não é, alcano será sim. Por quê? Porque ele tem ligação simples, pessoal. Se ele tem ligação simples, não tem saturação, ele é um alcano. Vamos para o item 2. Aqui eu tenho um ciclo. Concordam comigo? Ó, eu tenho carbonos que estão ligados um ao outro. Como é que eu sei que aqui tem carbono? Aqui é um triângulo que vocês estão vendo. Mas, para química orgânica, isso aqui não é um triângulo. Isso aqui é um ciclano. São carbonos que estão ligados um ao outro. Como é que eu sei que é carbono? Cada pontozinho desse é um carbono. Ó. Cada vértice do triângulo. Um carbono e um carbono. Esse é ligado a esse é ligado a esse é ligado a esse. Então, isso aqui é um ciclo, porque é uma cadeia que está fechada. Então, ciclo cano. Não vai ser ciclo alcano, não, vai ser um ciclano. Ciclano, cicle, que é fechado, e ano, porque ele vai ter ligação simples. Se tivesse insaturação, se tivesse um risco aqui no meio, seria o quê? Cicleno, tá ok? Que é o exemplo do 4 aqui, ó. Do 4 não, do 5. Vamos para o 5 aqui. Aqui é um cicleno, ó. Ó, ligações fechadas e eu tenho uma insaturação. Tenho duas insaturações desse carbono aqui. Então, é um cicleno. Ciclo, porque é uma cadeia fechada, e N, porque eu tenho ligação dupla. Bora para o 4 aqui, ó. Eu tenho ligação tripla. Se eu tenho ligação tripla, eu tenho um alcino. Então, aqui é um hidrocarboneto, no qual eu vou chamar ele de alcino, do tipo alcino, porque eu tenho a presença da tripla ligação. Quando eu tenho ligação dupla, eu tenho um alceno, como vocês estão vendo aqui, beleza? Então, alcano, ciclano, aromático, alcino, cicleno e alceno. Vamos para o 4. Dê o nome oficial aos compostos. Aqui é o butano. Como é que eu cheguei aqui? Isso aqui vai envolver muita questão, pessoal, de nomenclatura. Essa nomenclatura eu vou explicar agora para vocês o seguinte, viu? Como é que é? Tem gente já tirando dúvida aqui comigo. Já já eu respondo as mensagens. Vamos para a nomenclatura. Deixa eu abrir o slide de nomenclatura aqui para explicar para vocês. O slide de nomenclatura será a aula 5. Ai, meu Deus, o sono. Olhem só, pessoal, prestem atenção aqui. Os hidrocarbonetos são moléculas que vão ter ligação entre carbono e hidrogênio. São chamados de alcanos, alcenos e alcinos. Alcano vai ser uma ligação simples, no qual vai ser um composto saturado. Alcenos e alcinos são compostos insaturados, que vão ser representados por dupla e tripla ligação, tá certo? Então prestem só atenção aqui. Deixa eu passar aqui.
Tem gente mandando mensagem aqui. Eu vou explicar aqui, eu vou tirar essa dúvida sua já já, viu? O pessoal tirando dúvida, perguntando em relação à Provenade. Já já eu falo com vocês, até aqui nessa chamada também. Na chamada não, nessa videoconferência que vai ficar gravada. Pessoal, prestem só atenção. Quero que vocês prestem atenção aqui neste slide. Número de carbonos. Quando eu tenho um carbono, eu tenho um met. Dois carbonos, et. Três carbonos, prop. Quatro carbonos, but. Cinco, pente. Seis, hex. Sete, hept. Oito, oct. Nove, none. E 10, dec. Esse ano está sendo referido, de certa forma, à saturação. Se é cadeia simples, é ano. Se é cadeia dupla, é N. Se é cadeia tripla, é IN. Vamos dizer que eu tenho uma cadeia carbônica no qual eu tenho apenas ligações simples, é metano. Vamos dizer que eu tenho dois carbonos, e eu tenho uma ligação dupla, eu tenho um etino. Vamos dizer que eu tenho três carbonos, de certa forma, ligados um ao outro, e eu vou ter a presença de uma tripla ligação neste carbono. Eu vou ter um propino. Então, bora lá. Metano. Eu vou ter apenas um carbono ligado a outro carbono. Etano. Quando eu tenho um carbono ligado a dois carbonos. Propano. Um carbono ligado a três. Então, bora lá. Preste só atenção aqui, ó. Um, dois, três. Vamos aprender a contar carbonos. Toda vez que vocês avistarem estes risquinhos aqui, não é um risquinho qualquer. O início e o fim dele, eu tenho dois carbonos nele. Bora lá. Vamos contar comigo? Um, dois, três. Propano é uma cadeia aberta de ligação simples. Então, prop tem três carbonos. Um, dois, três. Tem insaturação? Não. Então, propano. Prop, três carbonos e ano, ligação simples. Butano. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Quatro carbonos, ligação simples. Pentano. Um, dois, três, quatro, cinco. E assim vai. Hexano. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Heptano. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Octano. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E nonano. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E decano. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Por que que eu tenho a terminologia ano? Ano, ligação simples, beleza? Vamos para o próximo slide. Eu tenho, pessoal, fora isso, eu tenho grupos substituintes. Como assim? Na minha cadeia, eu vou ter componentes que vão complementar a minha cadeia em si. A minha cadeia está projetada para estar na horizontal. Eu posso ter um carbono para cima, ramificado, ou um carbono para baixo, ramificado nessa cadeia principal. Se eu tenho um grupamento, se eu tenho um carbono ramificado, se eu tenho uma ramificação, eu vou chamar esse grupamento de metil. Se eu tenho dois carbonos da minha ramificação, eu tenho etil. Três propil, quarto butil. Tá certo? E se eu tenho um aromático ligado a um carbono em si, né? Eu tenho um fenil, tá ok? Então, isso vai estar relacionado na minha cadeia, como vocês estão vendo aqui. Então, eu queria estar desenhando aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui um Python. Vamos para um Python de novo. Pronto, aqui.
Deixa eu projetar o Paint aqui para vocês. Cadê? Cadê? Pessoal, observem só aqui. Ó, não repare no meu desenho não, viu, pessoal? Desenhar com esse negócio aqui não é nada legal. Eu tenho uma cadeia, tá certo? No qual ela vai ter uma ramificação, tá certo? Uma ramificação para cima. Se tem uma ramificação para cima, tem um carbono? Tem. Então vai ser o quê? Um grupamento metil, tá ok? E se eu tivesse mais dois carbonos, mais dois hidrocarbonetos aqui ligados, seria o quê? Etil. Ó, um, dois, tá certo? E assim sucessivamente. Então, as minhas ramificações, elas têm nome. Uma ramificação é metil. Com mais um componente puxado para essa ramificação, mais outro carbono, vai ser etil. Beleza? Vamos dar continuidade aqui. Olhem só, pessoal. Isso aqui eu vou puxar já para o lado mais importante. Como é que ocorre a nomenclatura de alcanos? Eu tenho alcanos, ó, eu tenho cetonas, eu tenho outras soluções aqui, mas a de alcanos é a mais simples e é o que mais cai. Então, deixa eu falar para vocês aqui. Nomenclatura de alcanos. Primeiramente, eu vou ter que determinar a cadeia de carbonos mais comprida. Segundo, caso seja possível várias cadeias com um número maior de carbonos, eu vou definir a mais ramificada como a cadeia principal. Terceiro, eu vou dar nome a cada ramificação. Quarto, eu vou ordenar as ramificações por ordem alfabética. Quinto, eu vou numerar a cadeia principal de modo que seja atribuída à primeira ramificação o número mais baixo possível. 6. Em caso de igualdade de distância de extremidades da primeira ramificação, eu vou usar a numeração que dá menor número ao substituinte, que alfabeticamente terá prioridade. E o 7 vai compor o nome do seguinte modo. Então, bora lá, pessoal. Prestem bastante atenção nisso aqui. Isso aqui é prática, tá certo? Muita prática para entender. Eu queria estar com vocês de maneira pessoal, num quadro, explicando isso aqui para vocês. Prestem só atenção. Eu tenho aqui uma cadeia carbônica. Prestem bastante atenção. O que é que está dizendo no item 1? Eu vou determinar a cadeia de carbonos mais comprida. Determinar a cadeia de carbonos mais comprida. Prestem atenção aqui. Isso aqui é uma cadeia carbônica, tá certo? No qual eu vou ter, de certa forma, insaturações. Ó, eu vou ter, de certa forma, vou ter, no caso, saturação. Saturação não, pessoal, vou ter ramificação. Eu vou ter ramificação próximo do carbono 6 e próximo desse carbono aqui. Como é que eu vou, de certa forma, determinar a cadeia de carbonos? Como é que eu vou começar a numerar essa cadeia? Prestem atenção. Então, eu vou numerar de acordo com a cadeia principal que está mais ramificada. Então, onde tem mais ramificação é de onde eu vou começar a numerar. Então, prestem atenção aqui nesta cadeia. Onde é que eu tenho mais ramificação, pessoal? No carbono 6 ou no carbono 3 aqui? Ó, é aqui, a partir desse, entre o 3 e o 4. Então, eu vou ter mais ramificação aqui. Então, o que é que eu vou fazer, pessoal? Eu vou numerar a minha cadeia principal. Esqueçam as ramificações. Eu só vou utilizar a ramificação para me sintonizar com a posição ao qual eu vou começar a numerar a minha cadeia principal. Se eu tenho mais ramificações aqui, então eu vou começar a numerar daqui. Bora contar, pessoal, comigo? Um carbono, dois carbonos, três, quatro, cinco,
6, 7, 8. Então, isso aqui, ele é o meu terceiro carbono, beleza? Então, nesse terceiro carbono, eu tenho quantas ramificações nele? Duas. Se eu tenho duas ramificações, eu tenho um etil. Se fosse apenas uma ramificação, metil. Então, vai ser 3-etil, tá ok? Porque ele vai estar no meu carbono 3 com duas ramificações. Dando continuidade, eu vou, de certa forma, classificar a minha segunda ramificação. A minha segunda ramificação ela está em qual carbono, pessoal? Carbono 6. Então, eu vou lá no carbono 6 e vou analisar. Eu tenho quantos carbonos, pessoal? Eu tenho, no caso aqui, ó, dois carbonos. Sendo que aqui eu vou ter uma ramificação para cima e uma ramificação para baixo. Então, 6,6 dimetil, tá ok? Então, bora lá. Por que que o nome é dimetil? Carbono 6 tá com a ramificação para cima. Sinalizei. Carbono 6 está com uma segunda ramificação. Então, se é duas ramificações, é di. Di o quê? Eu tenho quantas ramificações? Eu tenho metil e etil. Nessa ramificação desse carbono para cima, eu tenho uma ramificação para cima e outra ramificação para baixo. Eu não tenho duas ramificações, uma ao lado da outra, como aqui. Esse aqui foi etil porque são, de certa forma, dois carbonos, um ligado com o outro. Por isso que é 3-etil. Aqui vai ser metil, porque vai ser apenas uma ramificação para cima e outra ramificação para baixo. Então, 6,6 di, porque que é di? Porque eu tenho duas ramificações, metil, porque eu tenho duas ramificações, no qual vai ter apenas uma ramificação para cima e outra ramificação para baixo. São duas ramificações. Dimetil octano. Por que que é oct? Vamos contar comigo? Quantos carbonos eu tenho na cadeia principal? Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 carbonos, oct. E ano, por que que tem a terminologia ano? Porque ele tem ligação simples. Se eu tivesse alguma ligação dupla aqui, seria o quê, pessoal? Octeno. Ligação tripla, octino. Deu para entender? Vou falar mais uma vez. Peguei minha cadeia carbônica, vou analisar as ramificações. Aonde tiver mais ramificação na minha cadeia é onde eu vou começar a numerar. Eu estou percebendo que aqui eu tenho mais ramificação, então eu vou começar a contar daqui para lá, tá certo? Então vai ser dessa ordem, de trás para frente, próximo da minha ramificação. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 carbonos na minha cadeia principal. Primeiro carbono, segundo, terceiro carbono. Eu tenho uma ramificação no meu terceiro carbono. Quantas ramificações eu tenho nele? Uma, duas. Se eu tenho duas ramificações, numa cadeia só, né? No carbono só, quer dizer, eu vou chamar de etil. 3-etil. Carbono 3 com duas ramificações em um carbono só. Dando continuidade, agora eu vou classificar o meu carbono 6 em 6,6 de metil. Carbono 6 com 2 metis, com duas ramificações ligado ao meu carbono, tá ok? Dimetil oct. Oct porque eu tenho 8 carbonos na cadeia principal e ano porque tem ligação simples. Quanto a esse aqui, pessoal, eu queria também dar continuidade, mas eu estou fazendo tipo o seguinte, gente, não tem como eu abordar tudo, e vocês não entenderem basicamente o necessário básico. Então, eu estou falando o básico para vocês, quando pegar a prova, com esse básico, fazer uma prova bem feita. Tá certo? Do que vocês extraírem tudo, armazenar tudo e na hora não saber fazer nada. Tá certo, pessoal?
Então vamos agora, ó, vamos aqui, por exemplo, ó, vamos ver alguns exemplos aqui para vocês entenderem. Ó, prestem só atenção. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Prestem atenção. Aqui está escrito o quê? 2, 7, 8 trimetildecano. Não é 2,7,8 trimetildecano. Bora lá. Eu disse a vocês que eu vou começar a numerar a minha cadeia próximo onde vai ter ramificação. Onde tiver mais próximo à ramificação, eu vou começar a numerar. Vocês podem perceber aqui que essa ramificação está próxima desse carbono aqui. E essa aqui, ela está longe já do final. Então, eu vou numerar a partir da ramificação. Quanto mais próximo ela tiver do meu carbono, é onde eu vou começar. Então, se eu tenho um carbono mais próximo, e esse aqui está longe, eu vou começar a numerar minha cadeia de acordo com o carbono que está mais próximo da minha parte lateral da minha cadeia em si. Então, bora lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu vou ter, de certa forma, uma ramificação no meu carbono 2. Vou ter uma ramificação no meu carbono 7. E vou ter uma ramificação no meu carbono 8. Em cada carbono desse, pessoal, em cada carbono, não é o total de ramificações. Em cada carbono, quantas ramificações eu tenho? No carbono 2 eu tenho uma. No 8 outra. E no 7 outra. Então, se eu tenho uma ramificação, eu tenho o quê? Metil ou etil? Eu vou ter um metil. Por que que é trimetil? Porque eu tenho três ramificações. Eu tenho três ramificações no meu total aqui. Então, é trimetil. E em cada carbono só vou ter uma ramificação. Então, esse tri, ele está se relacionando com o total de ramificações na cadeia total. Sendo que, quando eu estou falando de ramificação no carbono em si, eu tenho que saber se é uma ramificação ou duas. Tá certo? Então, carbono 2 eu tenho um metil. Carbono 7, eu tenho um metil. E 8 metil. Então, é trimetil. Tenho três ramificações totais na cadeia, cuja ramificação em cada carbono vai ser apenas um. Uma ramificação no 2, uma no 8 e uma no 7. Então, vai ser 2,7,8 trimetil decano. Mesmo jeito é válido para os outros aqui, tá certo? Vocês vão acompanhando no slide que a gente for resolvendo. Agora vamos para a resolução aqui do das questões aqui. Cadê, meu Deus? Eu tava aqui com o negócio que sumir agora. Quero fechar a guia atual. Pronto, tá aqui. Olhem só, pessoal. Então, bora para cá. Butano, porque eu sei que ele tem essa classificação. Vamos contar quantos carbonos ele tem? 1, 2, 3, 4. Se eu tenho quatro carbonos na minha cadeia principal, eu tenho quatro carbonos ligados um ao outro. Met, et, prop, but. Quatro carbonos ligados um ao outro. Professor, no caso aqui, eu não vou ter ligação dupla e nem ligação tripla. Se eu tenho quatro carbonos ligados um ao outro e eles têm ligação simples, então é um butano. Bora para cá. Propeno, quantos carbonos eu tenho na cadeia principal? 1, 2, 3. Então vai ser prop. Met, et, prop. Prop porque eu tenho três carbonos. E eno por quê? Porque eu tenho ligação dupla. Prop,
peno. Bora para cá, para um ciclo. Toda vez que eu falar ciclo, são cadeias fechadas. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu tenho um ciclo pentano. Ciclo de cadeia fechada, pen de cinco carbonos e ano de ligação simples. Eu só tenho ligações simples. Então, um ciclo pentano. Vamos agora para este aqui. H2C, eu tenho aqui duas ligações duplas. Se eu tenho duas ligações duplas, eu chamo de dién. Por que que é dién? Porque eu tenho duas, que deriva de dois. E por que que é 1,2 butadieno? Vamos lá. Eu tenho uma ramificação, pessoal. Então, eu vou começar a contar a partir da minha ramificação. Um, dois, três, quatro. Carbono um, carbono 2. 1,2 butadieno. Então, esse 1,2 está se referindo ao meu carbono. Ó, percebam só, eu tenho, de certa forma, ligação dupla aqui e aqui. Ligação dupla nesse. Primeiro, segundo, terceiro e quarto carbono. Primeiro carbono, segundo carbono, terceiro carbono e quarto carbono. Então, primeiro e segundo. Eu estou tendo ramificação, pessoal, para cá e para cá. Tá ok? Ó? Isso aqui é uma ramificação. Ó, CH3, ele é um grupamento, de certa forma, que está sendo ligado ao meu carbono aqui. Tá ok? Então, se está tendo ramificação, vai ser, de certa forma, o quê? Metil ou etil. Vai ser apenas uma ramificação, é metil. E aqui é também, ele está ligado com um hidrogênio. Então, preste só atenção. Carbono um, carbono 2. 1,2 butadieno. 1, 2, 3, 4. 4 carbonos but. Por que que eu tenho 1,2? Porque na cadeia, no carbono um e 2 eu vou ter ramificações. Então, eu vou colocar 1,2. No carbono um e no carbono 2 eu vou ter duas ramificações em si, como também eu vou ter, de certa forma, quatro carbonos totais. Butadieno. Tem duas ligações duplas, tá certo? Se fosse uma ligação dupla só, pessoal, seria o quê? Seria 1,2 buteno. Mas como está tendo duas, é butadieno, porque eu tenho duas ligações duplas. Agora vamos para cá. Cadeia aberta. É uma cadeia aberta, é uma cadeia principal. Eu tenho três ligações entre os meus carbonos. É um etino, porque é uma ligação tripla. Beleza? Bora para cá? O octano é um dos principais constituintes da gasolina, que é uma mistura de hidrocarbonetos. A fórmula molecular do octano é: octano, ele de certa forma vai ter quantos carbonos? 8. Então, nesses 8 carbonos, eu vou ter a presença de oxigênios complementando eles. Bora desenhar esse componente aqui? Não sei se dá certo fazer Ctrl O aqui. Sei nem mais como apaga esse negócio aqui, gente. Botar novo. Não salvar. Bora lá. Vamos desenhar. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Percebam. Falta mais 2, 7, 8. Eu nem sei se está aparecendo, pessoal. Esse negócio tem que estar projetando. Vou mostrar para vocês aqui. Pronto, agora foi.
Eu escrevi aqui para vocês os meus 8 carbonos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 8. Esses carbonos, pessoal, eles têm que estar ligados ao hidrogênio para que possam ser chamados de hidrocarbonetos. Então, eu vou complementar eles com quem? Com os meus hidrogênios. Então, bora lá. Como é que vai ficar esta ligação aqui? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Agora eu vou complementar as minhas cadeias carbônicas com quem? Com hidrogênio. Vou fazer isso com hidrogênio, como vocês estão vendo, tá certo? E no total eu vou determinar a quantidade de hidrogênios e carbonos que eu tenho. Quantos carbonos eu tenho? 8. E quantos hidrogênios? 18. Por quê? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, qual vai ser a alternativa? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Quem será a minha alternativa? Será a minha alternativa A, C8H8. 8 carbonos e 18 hidrogênios. Vamos para a 6. Assinar a alternativa correta com relação à fórmula química do butano. O butano, pessoal, são 4 carbonos. Não preciso nem desenhar. Mas eu vou fazer aqui para vocês entenderem aqui, para vocês saberem por que que é C4H10. Vamos voltar de novo para o PowerPoint, não, meu Deus, o Paint. Vamos ver se essa borracha funciona. Vamos ver se eu consigo aumentar a borracha. Faz tanto tempo que eu não mexo nessa. Enfim, eu vou dar Ctrl que tem mais futuro aqui. Deixa eu colocar aqui novo. Prestem só atenção aqui, pessoal. Um, dois, três, 4. Eu tenho 4 carbonos. Se eu tenho 4 carbonos, eu tenho met, et, prop, but. Eu tenho um butano, porque eu tenho ligações simples. Vou completar eles com os meus hidrogênios. Vou completar, porque são hidrocarbonetos, tem que estar em ligação com o meu hidrogênio, como eu já disse a vocês. Ó, aqui são os hidrogênios que vão estar acoplados aos meus carbonos. Então, quantos carbonos eu tenho no total? 4. Eu vou chamar de but. Ano, porque eu tenho ligações simples, não tenho ligações duplas. E vai ser quantos hidrogênios? Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, de certa forma, será C4H10. 4 carbonos e 10 hidrogênios. Bora para essa daqui? Muito boa também. Supõe-se que o satélite de Saturno, Titã, seja parecido com a Terra há alguns bilhões de anos. É o único no sistema solar a ter atmosfera com gás nitrogênio. Sabe-se também que em sua superfície existem lagos de etano e metano. Carl Sagan acredita que seria possível encontrar água em Titã.
A presença das substâncias citadas é uma das condições que podem favorecer o aparecimento de formas rudimentares de vida. No texto acima, além da água, são citadas pela ordem substâncias que apresentam fórmulas moleculares. Então, eu vou saber quem é quem aqui através das formas moleculares. Eu tenho, no meu caso, nitrogênio, tenho etano e tenho metano. Nitrogênio vai ser representado por N2, duas moléculas, no caso, dois átomos de nitrogênio, que eu vou chamar de N2. Quando eu falo de etano e metano, metano não, metano, quando eu falo de etano e metano em si, então met, et, prop e but. O que seria? Seria C2H6 e C4H4. Vamos desenhar isso para a gente entender? Bora lá de novo no PowerPoint. Olha só, pessoal, prestem atenção aqui. Deixa eu só pegar lá a questão. Eu tenho etano e tenho metano. Etano e metano. Vamos ver aqui. Cadê, meu Deus, o Python? Está aqui. Ó, um, dois, três. Deixa eu só. Se já está aparecendo para vocês. Tô desenhando aqui. Já está aparecendo sim. Ixi, não tem Ctrl Z nesse negócio. Pensei que era aqui, tinha Ctrl Z. Eu tenho que aprender, gente, a aumentar essa borracha aqui, viu? Borrachinha pequenininha. Prestem atenção, pessoal. Eu tenho aqui dois carbonos. Eu tenho aqui dois carbonos em si. Esses carbonos eles têm que ser complementados. Vamos ver como é que vai ficar essa complementação. Vamos voltar para a questão. Aqui está dizendo C2H6. C2H6. Eu vou ter, de certa forma, dois carbonos ligados por um, dois, três, quatro, cinco, seis. Hidrogênio, 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 hidrogênio. Por que que ele vai ser chamado de certa forma, etano ou metano? Bora lá. Percebam só, pessoal, que aqui eu tenho uma ramificação nesse carbono, uma nesse, outra nesse, outra nesse, outra nesse. Para cima é uma, para cima é uma, para baixo é um, para baixo é um e para os lados também é um. Se eu tenho apenas no carbono em si, nas suas posições, uma cadeia, uma ramificação para o lado esquerdo, direito, ou esquerdo ou direito, ou para cima ou para baixo, ou para a esquerda ou para a direita, e em cada lado desse eu vou ter apenas uma ramificação, eu vou chamar essa ramificação de quê, pessoal? Tem um met, prop e but. Metil, etil. Então, no caso aqui, vai ser o quê, pessoal? Metano. Vamos observar aqui. Ó, eu tenho o etano e tenho o metano.
Então, nesse caso aqui, vai ser o etano. Por que que vai ser? Não, perdão, gente, vai ser o metano. Met é uma ramificação e et é duas. Met, et, prop e but. Então, bora para cá. Ó, eu tenho ligações simples, vou ter uma ramificação, ó, apenas uma ramificação por cima, para baixo, nas laterais. Então, vai ser met. Met, 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 met. Então, vai ser metano, ok? Já o outro, ele está dizendo que é etano, CH4. CH4. Prestem só atenção. Dá Ctrl O aqui. Não sei por que que não está ainda aqui. Um carbono, como vocês estão vendo. Um carbono e quatro hidrogênios. Quatro hidrogênios. Percebam só aqui, ó. É um carbono sozinho, tá certo? É um carbono sozinho, no qual ele vai ter quantas ligações também? Quatro. Mas, professor, o senhor falou que se tem apenas uma ramificação, não é met? Se for duas ramificações, é et. Percebam só, desse, percebam só que, de certa forma, esse aqui, ele vai ter essas ramificações sozinhas, ele não vai estar mais ligado a ninguém. Enquanto que esse outro aqui, ele pode se ligar aos hidrogênios que estão ao lado dele. Então, aqui nesse, eu vou ter um metano. E aqui vai ser o etano, porque eu vou ter neles, ó, eu posso ter isso aqui, tá ok? Eu posso ter essa ligação desses constituintes aqui, tá ok? Então, aqui vai ser o quê? Um. Aqui nesse vai ser quem? Vai ser metano ou vai ser etano? Aqui vai ser metano, porque tem uma ligação simples e vai ter apenas uma ramificação para cima. Isso aqui vai ter uma ramificação para cima. Mas essas ramificações elas podem ser ligadas uma à outra. Se está ligado uma à outra, vai deixar de ser met e vai ser et. Então vai ser etano. Et, porque são duas ramificações, tanto em cima como embaixo. E ano, porque são ligações simples. Vamos dar continuidade. Então, a resposta certa vai ser letra B, N2C2H6CH4. Bora lá. Questão número 8. No ano de 1985, os pesquisadores norte-americanos Robert Cole e Richard Smiley e o britânico Harold foram premiados com o Nobel de Química pela descoberta de uma molécula de carbono derivada do grafite chamada de fullerene. Essa nova descoberta pertence ao grupo de alcênios, compostos orgânicos que fazem. Pessoal, alcênios fazem quantas ligações duplas? Uma ligação dupla. Se eu tivesse duas ligações duplas, eu teria o caso de quem? Eu teria, no caso, um alcadeno, tá certo? Que é um exemplo de duas ligações duplas numa cadeia carbônica.
Então, se eu tenho apenas uma ligação dupla na minha cadeia principal, eu tenho, no caso, um alceno, tá certo? Vamos para 9. Identifique o alcino das moléculas. Aqui, pessoal, eu não consegui colocar a representação dos três tracinhos aqui, ó, das três ligações. Não sei se vocês perceberam que aqui eu tenho ligação simples, dupla, eu tenho aqui duas ligações duplas, que eu vou chamar de alcadieno. A única ligação que vai ser tripla vai ser letra D. Eu não consegui encontrar algum sinal, algum símbolo que pudesse colocar para ficar como um terceiro tracinho aqui. Sendo que a cadeia vai ser essa daqui, letra D. Aqui são três ligações, viu, pessoal? Desse carbono com esse, tá certo? Então, vai ser, de certa forma, um alcino, porque é ligação tripla, beleza? 10. O composto acima chama-se o quê? Bora lá, quantos carbonos eu tenho? Vamos contar, pessoal? Eu vou começar de onde eu tenho a minha ramificação. Quem está mais próximo do final? Esse carbono ou esse aqui? Esse aqui. Então, eu vou começar a numerar daqui a minha cadeia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Percebam só. Primeiro, segundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quantos carbonos eu tenho? 7. Então, eu vou chamar de hept. Hept o quê? Classifiquei, né, de certa forma, de acordo com a quantidade de carbonos. Se é 7 carbonos, é hept. Agora eu vou classificar a minha ramificação. Eu vou ter uma ramificação no meu carbono 2. Então, eu vou sinalizar com 2. Tanto no 2, como no 3, como no 4. Então, no meu carbono 4, eu vou ter também uma saturação. Vai ter, no caso, uma ligação dupla. Então, vai ser letra C, 2,4 dieno. Porque são o quê? São duas ligações duplas, tá ok? Então, eu chamo de dieno. Vamos para agora o 11. Essas questões aqui são questões teóricas, voltadas para a questão de atomística, de teoria atômica. Então, isso aqui é muito de teoria. Eu não vou, tipo, me deter a falar muito, mas eu vou explicar um pouquinho a vocês, tá certo? Para não se prolongar muito aqui. Então, prestem atenção. De acordo com o modelo atômico proposto por Rutherford, os átomos são constituídos por um núcleo de carga elétrica positiva, que concentra quase toda a massa do átomo, onde estão os prótons, e por uma região ao redor do núcleo, onde se localizam os elétrons de carga elétrica negativa. Através desse modelo, é possível explicar todos os fatos mencionados a seguir, exceto, quando eu digo, pessoal, exceto, são todas as questões que estão corretas, com exceção de uma, tá ok? Então, nessa teoria, eu tenho a presença de íons. Íons vão ser elementos com carga elétrica positiva e negativa. Íons com carga elétrica positiva e negativa, eu vou chamar de elétrons, que são esses elementos com carga negativa, e prótons com carga positiva. Beleza? Então, elétrons, carga negativa, prótons, carga positiva. As raias dos espectros atômicos. Imagine como um sistema solar. O sistema solar, ele tem um Sol no meio, né? E ao redor é como se fosse tipo uns círculos, e cada círculo desse eu vou ter planetas ao redor do Sol. Então, do mesmo jeito é nesse modelo atômico proposto por Rutherford. Eu vou ter essas raias, esses círculos que vão estar ao redor do núcleo do átomo. Vou ter um rearranjo de átomos durante uma transformação química. O que isso quer dizer? Quando ocorre uma transformação química é quando ocorre a junção de um elemento químico com outro. Então, se eu estou tendo a junção de elementos químicos, eu vou ter também o compartilhamento de cargas elétricas, de prótons com elétrons em si, beleza? Vou ter também ligações químicas. Se eu tenho um hidrogênio,
Se eu tenho um carbono, eles vão ser atraídos e vão ter uma ligação. Então, essa ligação vai ter, no caso, um exemplo de uma ligação química, tá certo? Eles vão ser ligados. Houve a ligação, houve a atração, vou chamar de ligação química. Já o item E está falando é a volatilidade e viscosidade de líquidos. Eu não estou falando de líquido aqui, eu estou falando de uma teoria atômica, não estou falando com partícula elétrica. Eu não estou trabalhando com líquidos, então eu já descarto. Então, alternativa 11, letra E, beleza? É a única alternativa é o quesito, né, que está errado, que não concorda com a pergunta em si. Vamos para o 12. Considerando o autor e a ideia, associe a primeira coluna à segunda. Modelo atômico de Dalton, Rutherford e Thomson. Qual vai ser a resposta? Letra E. B, A e C. Qual é o modelo atômico de Rutherford? O de Rutherford ele vai fazer a semelhança com o modelo planetário ao sistema solar. Já o de Dalton, ele vai dizer que o átomo é uma partícula indivisível. É uma partícula que no qual eu não consigo dividir. Já o de Thomson é o modelo atômico do pudim de massas, tá ok? Então, essas teorias, pessoal, vocês peguem os slides que vocês têm, pesquisem na internet e escrevam, né, de certa forma, o que quer dizer cada modelo atômico desse. Por aqui já dá para você embasar sua questão. Como vocês são turma ENAD, com certeza ele vai pedir para vocês detalhar, para vocês escreverem em relação a essas teorias. Então, foquem nessas teorias. 13. A descoberta do núcleo atômico está relacionado com experiências realizadas por quem? Quem foi que descobriu o núcleo atômico? Eu acabei de falar, Rutherford. Vai ser como se fosse o sistema solar. No meio vai ser o planeta Terra. O planeta Terra não, o Sol. Sendo que, na teoria dele, quem vai estar no centro é o átomo. E ao redor vai ser as partículas elétricas, né? Que vai ser os meus elétrons em si. Então, esse é o modelo atômico de Rutherford, proposto em 1991, no qual vai descrever o átomo como um sistema solar, com um núcleo positivo e elétrons orbitando ao seu redor. Vamos para 14. Os metais e alguns semimetais apresentam a propriedade de perder ou ganhar elétrons, transformando-se em íons. Então, a alta mobilidade desses íons, como já falei para vocês, são partículas elétricas de carga positiva e negativa. Esses íons podem ser elétrons e prótons. Elétrons têm carga negativa e prótons têm carga positiva. Então, a alta mobilidade desses íons funciona como uma força de atração que os mantém unidas como uma cola. Então, essas forças são forças eletrostáticas. Então, o que é uma força eletrostática? Uma ligação eletrostática. A ligação eletrostática é também conhecida como ligação iônica ou eletrovalente. É ligação entre essas partículas elétricas. Para que ocorra uma ligação iônica, os átomos envolvidos devem ter tendência oposta, ou seja, um deve ter a capacidade de perder elétrons, enquanto o outro tende a recebê-los. Então, se um tem carga positiva e outro negativa, vamos dizer que o carga positiva está perdendo elétrons e o carga negativa está recebendo a carga elétrica desse aqui. Então, se um está perdendo e está ganhando, eles vão ser atraídos. Então, isso é uma ligação eletrostática, tá ok? Vamos para a 15, que é a questão, na última questão. Escolha entre as substâncias abaixo aquela que tem as seguintes propriedades. Não conduz a corrente elétrica no estado sólido, mas conduz em solução e é solúvel em solventes polares. Pessoal, quando eu falo solução, estou falando de líquido. Então, solução é a junção de um soluto com um solvente. Bora lá. Água e sal. O sal, ele é um soluto. A água é um solvente. Esse solvente vai dissolver o sal. Então, de certa forma, eu vou ter uma solução. Então, no caso, o sal em si, ele, sem estar na água, ele não vai conduzir eletricidade. Ele não vai ser, de certa forma, condutor de corrente elétrica. Mas,
se eu tiver o sal na água, ele vai gerar eletricidade, ele vai gerar uma corrente elétrica. Então, nesse caso aí, vai ser o NaCl, que é o sal de cozinha, que é o nosso cloreto de sódio. Então, no estado sólido, o NaCl ele é cristalino, e os íons Na e Cl, que é sódio e cloro, estão em posições relativamente fixas, separadas, o que dificulta a condução da corrente elétrica. No entanto, quando dissolvidos em água, o NaCl conduz corrente elétrica devido à liberdade do movimento dos íons, ok? Então é isso, pessoal, tá certo? A nossa correção, beleza? Deixa eu só fechar aqui, finalizar aqui. Desejo desejar uma boa prova para vocês e a gente vai conversando lá no nosso grupo, beleza?